Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Química em Arte e hoje o Sarau Química em Arte tem a alegria imensa de receber o professor de Antropologia da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, guitarrista e luthier, Ivan Fontanari. Seja muito bem-vindo, Ivan. Obrigado, Martinho. Agradeço muito o convite a ti e a tua equipe me concederem essa oportunidade de
falar um pouco sobre o meu trabalho como professor e algumas outras atividades que eu tenho desenvolvido, né, atividades paralelas, né, afinal de contas, é difícil a gente ser uma pessoa só, né, eu costumo dizer nas aulas que nós sempre somos vários, né, e agradeço muito a oportunidade, né, espero que vocês gostem, né, da conversa. Com certeza será uma adorável conversa, Ivan, principalmente para conhecer, além do professor Ivan, a sua historicidade e a sua caminhada na área cultural, que tem experiências no Brasil e no exterior. Agora, sabemos que é professor de antropologia no curso de Ciências Sociais aí no Campus Chapecó, que o seu doutorado foi desenvolvido, parte dele nos Estados Unidos, que você já ganhou alguns prêmios no Brasil, mas você poderia contar um pouco aqui para nós, Ivan, sobre a sua trajetória de vida, nas suas origens aqui no Sarau Química em Arte? Obrigado, Martim, pela questão. É uma oportunidade muito boa falar sobre nós mesmos, né? Eu sou um filho de um pai e de uma mãe que vieram do interior para Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre em 1979. Minha mãe foi para Porto Alegre de caçador, né, na região central do estado de Santa Catarina. Foi para estudar não é conservatório, né, no internato, ficou no internato. E o meu pai também foi estudar em Porto Alegre. Meu pai saiu de Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul, e foi estudar ainda no nível médio, né, em Porto Alegre. A família da minha mãe é da região de Erechim, né, noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e a do meu pai é da Serra, né, Serra Gaúcha. Né? São duas famílias de origem italiana, apesar do meu sobrenome materno ser De Paris ou De Paris, né? É um sobrenome de origem italiana. E eles se porto-alegrizaram, né? Se adaptaram, enfim, à vida na cidade de Porto Alegre, e lá eu nasci. Me criei, né? Passei, desde que me conheço por gente, me criei no bairro Cidade Baixa, que hoje é bem conhecido para quem vai em Porto Alegre. É um bairro com bastante vida noturna, atrações culturais, carnaval de rua. Mas na época que eu, né, era criança e depois adolescente, andando pela rua, não tinha o mesmo movimento que tem hoje. Né? Eu andava de skate, andava de bicicleta pela rua. Né? Aos domingos nós colocávamos uma rampa de skate na calçada de um supermercado, né, que é bem central nesse bairro, e nós andávamos de skate ali com bastante tranquilidade. Hoje é impossível fazer isso, né? A cidade está muito mais populosa, o bairro já mudou bastante, não havia vida noturna no bairro na época, né? Mas hoje é um bairro bastante agitado. Quem já foi para Porto Alegre certamente ouviu falar desse bairro. Eu tive a sorte de estudar sempre em escolas públicas, né? Nunca estudei numa escola privada. Eu fiz todo o meu ensino básico no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? A gente chama de URGS. Tá? Entrei com 6 anos e saí com 17 anos. Minha família, a gente pode dizer que era de classe média baixa, né? Tinha poucos recursos, né? Mas um capital cultural razoável. Né? Minha mãe sempre leu bastante, sempre procurando se informar bastante sobre o que acontecia. Né? Ela sempre investiu os recursos que tinha em conhecimento, em informação.
E isso me marcou muito. A minha mãe estudou numa escola metodista, né? E até perguntei para ela já se ela consegue perceber a influência do metodismo, né, no modo de ser dela. Ela disse que nunca tinha pensado sobre isso, né? Achou até interessante a pergunta. Mas eu acho que eu acabei sendo mais influenciado pelo metodismo que ela aprendeu do que ela mesma, né? Acho que ela transmitiu para mim sem perceber e eu acabei incorporando mais do que ela. Eu falo nisso assim, pensando no meu modo de organizar as coisas. Mas, né, voltando à década de 80, né, que foi o período da minha infância e início da adolescência, né, eu, como muitos jovens, né, de classe média, jovens brancos, né, tive acesso ao que acontecia na época, né, tive acesso às propagandas de sistemas de som modernos para a época, que tocavam fitas cassete, bandas de rock nacional, né, que era um movimento bastante forte na época, né, o Traje a Rigor, eu era, né, bastante fã do Traje a Rigor, né, hoje não sou mais. Engenheiros do Havaí, né, Raul Seixas, né, ele tinha uma fita, né, do Plunct Plact Zum, que foi um álbum que ele gravou dedicado às crianças, né, eu ouvi muito isso quando era criança. Eu passei por essa fase de skate na rua, bicicleta, né, andei bastante de bicicleta pela cidade, numa época que a violência urbana era muito menor. Tive uma fase bem interessante, né, de hobbies, né, de atividades de hobby. Eu participei de um clube de aeromodelismo quando tinha 9 anos de idade, mais ou menos dos 9 aos 11. E antes disso eu mexi um pouco com automodelismo. Tinha uma loja de hobbies em Porto Alegre, né? Minha madrinha, que foi outra pessoa bastante importante para mim, me levou quando criança nessa loja, e nessa loja havia uma pista grande de autorama, né? Eu me encantei com aquilo e insisti para que me dessem um carrinho de presente, né? E foi muito importante para o meu desenvolvimento nessa fase, porque aprendi a pintar as carrocerias dos carrinhos, né, com diversas tintas, né, diversas cores, né, vinha a carroceria dos carrinhos com um acetato transparente, a gente tinha que recortar e pintar, né, tinha que montar também o chassi dos carrinhos, que vinha uma estrutura de latão, né, aí nós tínhamos que eventualmente soldar alguma parte, né, então eu já aprendi algumas coisas nessa época, né, regular o carrinho para que ele pudesse se sair bem na pista do autorama, né. Nessa loja que chamava Hobby Brinquedos, né, que foi muito importante para a minha vida, né, tinha também material para aeromodelismo, né. Hoje tem né, uma diversidade de opções de modelismo, um preço muito mais acessível, mas na época a gente trabalhava com planadores, né? A gente comprava os kits, mas logo começou a copiar plantas de pequenos planadores, né, para a gente produzir. Eu fiz parte de um grupo de aeromodelismo, a gente produzia os aviões, né, o tamanho variava, podia ter 50 centímetros de uma asa a outra, ou até 1 metro, enfim, eram planadores lançados à mão, né, que a gente corre e lança o avião. Aí foi também um aprendizado muito importante para mim, né? Trabalhar com madeira, fazer o tratamento da madeira, né? Olhar um projeto
né, e transformar ele em realidade, para mim foi muito importante isso, era uma coisa muito interessante, né? Nessa idade, dos 9 aos 11 anos, eu me dedicava bastante a isso. Aí, durante a semana, geralmente, né, nos horários que não tinha aula, a gente se reunia na casa do presidente do clube e lá montava, produzia os aviões e no final de semana ia para uma área perto do Rio Guaíba, né, um importante rio, né, o rio de onde Porto Alegre surgiu, né. Tinha uma área na margem do Guaíba que era própria para o aeromodelismo. Aí nós íamos testar os aviões. Tinha também o avião com motor, né, mas não era controle remoto. Era chamado U-Control, né? Porque tinha uma manete e dois cabos ligados na manete e os cabos tinham 15 ou 20 metros. Aí alguém dava partida no motor do avião e largava, a gente decolava com o avião e ficava uns minutos ali girando, né? Fazendo manobras. Eu nunca me desenvolvi muito nisso, né? Mas eu até gostava mais da parte da montagem, né? E logo depois disso eu descobri a guitarra, né? Que não foi uma descoberta individual minha, né? Era um movimento forte. Na época 92, aproximadamente, 1992, eu estava lá pela sétima série, sexta ou sétima série na escola, e a MTV, né, era um canal muito influente, né, na divulgação da música popular, né, no Brasil e na parte modernizada do mundo. E vários colegas meus, né, eu não fui o primeiro, né, outros colegas começaram a ter aulas de guitarra, de contrabaixo, né, e eu também me encantei com isso, né? Eu gostava muito da banda Metallica na época. É uma sonoridade que eu desconhecia, né? Uma sonoridade bem energética, né? Com sons fortes, um som vigoroso. Isso me chamou muita atenção, né? Quando eu tinha, né, daí de 11 para 12 anos. E eu comecei a fazer aulas de guitarra, né, numa escola de música perto da casa da minha mãe. E me dediquei bastante a isso, né? A guitarra, desde então, passou a fazer parte da minha vida. Ia para a escola de manhã, né? E nos dias que tinha aula à tarde, eu morava na Cidade Baixa, o colégio de aplicação da URGS ficava no centro da cidade. Eu ia algumas vezes almoçar em casa e no intervalo do almoço eu aproveitava para tocar um pouco, né? Porque desde que eu comecei a tocar, comecei com violão, depois logo passei para guitarra, né? E como a minha família tinha pouco dinheiro, né? Às vezes tinha que esperar meses para conseguir, né, um instrumento. O meu irmão, ao invés de comprar uma guitarra, ele comprou um aparelho de som. Então, era mais ou menos assim que funcionava, e com aeromodelismo também. Tinha pouco dinheiro para colocar ali, e também não era caro o material, né? A modalidade que a gente usava era até acessível, né? Hoje eu não sei como é que tá. E eu aprendi, né, a ler música na escola, né? No colégio de aplicação da URGS, nós tínhamos aula de música desde a segunda série do ensino fundamental, né? Era a musicalização. Aí nós tivemos música, né, como uma disciplina regular e obrigatória até o primeiro ano do ensino médio. Não era muito puxado, né? Os professores poderiam ter nos cobrado mais, mas foi uma introdução à música muito interessante, né? Nós aprendíamos a tocar flauta doce e a tocar em grupo, né? Lendo a partitura, tocando versões de música popular brasileira. Enfim, foi uma introdução bem interessante. Mas na minha adolescência
Me apeguei muito à guitarra, né? Eu queria tocar como os ídolos que eu tinha. E também uma outra coisa muito legal é que, bom, tinha vários caras, né? Principalmente meninos, né? Não tive contato com nenhuma menina que se interessasse por tocar instrumentos na época, né? Então, tive bastante contato com outros adolescentes do bairro e de bandas, né, que a gente montava. Isso aí foi muito importante. Coisa que eu recomendo para quem tiver interesse, para os pais incentivarem os filhos, é muito interessante, porque é algo que dá sentido para a vida, né? Ainda mais no caso dos jovens, né, que passam por um processo de transição, né, justamente estudo, né, essa temática dos jovens, né, eu coordeno um grupo de pesquisa na universidade chamado Antropologia, Jovens e Juventudes, né, e aí a partir das discussões que nós desenvolvemos, das leituras que a gente faz, né, eu consegui eu mesmo me colocar, né, como objeto de estudo, né? Então eu vejo hoje como a música, né, o estudo do instrumento, né, o exercício de ler partituras, de procurar material, né? Na época a gente usava o VHS, né, as fitas de vídeo, né, que tinha que procurar em lojas que pirateassem, né, porque era muito caro comprar original, aí um amigo emprestava para o outro. Eu tinha as amizades do bairro, né, que eu fiz amizade com o pessoal que tocava instrumentos. Um dia ia na casa de um ensaiar, experimentar o equipamento dele, outro dia o pessoal ia na tua casa, e aí formava as bandas, né, depois de um tempo, né, e aí tinha disciplina de estudar para tocar na banda, né, estudar o repertório, né, a preocupação de tocar bem, né, para não ficar, né, de lado, né. A experiência em grupos de música, e assim como outras, né, é um pouco cruel, né, se você não consegue dar conta, né, logo começa a perder a amizade, né, se não consegue tocar o repertório, né, você vai ser forçado a sair da banda, vão te tirar da banda, né. Então eu não queria passar por isso, né? E isso aí, né, me deu uma disciplina muito boa, né? Ainda mais que a minha referência eram guitarristas virtuosos, né? Eu nunca consegui chegar no nível, né? Até porque eu fiz 2 anos só de guitarra e não tinha como pagar professores, né? Que eram, enfim, mais conceituados, né? Que formavam, né, outros guitarristas, né, conhecidos, né, tem essa questão do capital social também. Você vai conseguir se destacar se conseguir estudar com alguém que possa colocar você no holofote, né? Aí não tive esse investimento e por mais que eu, né, buscasse recursos, né, para aprender guitarra, na época, os recursos eram limitados, né? Não tinha acesso a métodos de guitarra como tem hoje, não tinha internet. Muita coisa eu consegui na biblioteca do Instituto de Artes da URGS, né? Do Departamento de Música. Eu ia lá, copiava partituras de orquestra, né? Vivaldi, Beethoven, né, e estudava por aí, mas em termos de desenvolvimento técnico no instrumento, eu digo que eu toco melhor hoje, né, que eu voltei a tocar faz uns 5 anos do que na época, né, porque, bom, faltava referências, né. E aí fui, né, sempre, né, estudando na escola e também a música e guitarra em casa, né, e tocando em bandas, né, que queriam ser famosas, né? Mas eu fui muito novo, né, nesse período, né? Eu esperava muita coisa para a minha idade, né, e acabei me frustrando. Aí, logo que eu encontrei a professora Elizabeth Lucas, né, que é professora do curso de música e do pós-graduação
em antropologia e música da URGS. Então, eu continuei meus estudos, né, me dedicando à vida acadêmica, né, continuei estudando música, mas, né, fazendo estudos mais teóricos, né, de teoria da música, história da música, e também estudando como os próprios músicos, né, veem o que eles fazem, a música como uma forma de comunicação das diferentes linguagens que os seres humanos utilizam para se comunicar. Me encontrei, né, consegui juntar duas paixões, né, embora eu tenha falado dos estudos, né, algo parece obrigatório, né, as ciências sociais também sempre foi a minha paixão, né? Quando eu estava no terceiro ano do aplicação da URGS, né, eu fiz a seleção para escola técnica da URGS, né? Minha mãe queria que eu tivesse um emprego garantido. Aí eu fiz um ano de processamento de dados. Não me identifiquei muito com a área, me identifiquei mais com as disciplinas humanísticas que tinha, né? Então, desde essa época eu comecei a ler literatura política, sociológica, né? Bastante história. E quando cheguei no curso de Ciências Sociais, eu me encontrei, né? Fiz amizades com figuras que eu nunca tinha tido contato. Eu sempre fui um cara de classe média baixa, com poucos recursos. E a minha turma de escola, né? Apesar de ser uma escola pública, né, sempre foi uma turma bem abastada, né, tinha, né, figuras com famílias de bastante recursos, né, e não me identificava muito com meus colegas de escola, né, fui me identificar mais com os colegas da universidade, né, e aí a oportunidade de pesquisar sobre música foi, assim, uma tremenda realização para mim. Bom, a paixão pela música levou você também a ser um grande pesquisador. E isso é fruto do seu trabalho e sua dedicação. Essa sua dedicação ao estudo da música levou alguns prêmios ao longo de sua carreira. Dentre eles, o prêmio Itaú, que você em 2003, através da sua dissertação de mestrado, você conquistou um prêmio. Você poderia compartilhar conosco essa experiência de receber um prêmio pelo Itaú Cultural? Para mim foi uma grande novidade na época, né? Eu tinha 22 anos. Durante o mestrado, foi um prêmio que eu recebi pelo meu projeto de mestrado. Eu passei do estudo dos músicos de orquestra para o estudo dos disc jockeys de música eletrônica, estudo da experiência da música eletrônica, né? Experiência de dançar, experiência de participar de festas rave por parte do público, e encaminhei, né, o meu projeto para esse edital, né, do prêmio Itaú Cultural Pesquisa. Quando o meu projeto foi premiado, eu não esperava, né, foram muitas candidaturas, né, aí eu recebi uma bolsa, né, para poder ficar 4 meses pesquisando no Instituto Itaú Cultural em São Paulo, e para poder me manter em São Paulo nesse tempo. Só que eu estava terminando já o mestrado, terminando a pesquisa de campo, e não consegui ficar todo esse tempo. Fiquei 2 semanas só em São Paulo, e lá pude já ter contato com a música eletrônica. Isso foi em 2003, né? Ter contato com o que acontecia em São Paulo na época. Aproveitei para entrevistar algumas personagens importantes da música eletrônica na época, antigos clubbers e ravers, né, de alguns DJs, né, que eu consegui ter acesso. Fui a dois eventos de música eletrônica para poder conhecer um pouco do que acontecia em São Paulo. Eu nunca tinha ido a São Paulo, né, foi para mim a primeira oportunidade. Também com o dinheiro que me veio desse prêmio, eu consegui comprar uma mini câmera de vídeo digital, cabia na mão, né? Era pequenininha e era alta qualidade na época, né? Isso também ajudou a eu construir uma relação com
os DJs, né, que contribuíram com o meu estudo, né, eles, né, daí me pediam para gravar as festas deles, né, no início eu pedia para gravar, depois eu comecei a ser requisitado, né, ajudou bastante, a minha visita anterior a São Paulo também ajudou. Então, no mestrado eu pude conhecer bastante, né, o universo da música eletrônica em Porto Alegre, né, as festas rave que aconteciam, que era né, um fenômeno bem exótico na época. Nos jornais aparecia notícias de jovens que morriam de overdose, né? Então, o que aparecia era essa questão do consumo de drogas, né? O êxtase, né? Que é a droga mais associada à música eletrônica, mas a gente não sabia, né? Os motivos, né? Dos jovens participarem dessas festas, né? Não sabia da origem, população em geral e também o próprio meio acadêmico, né? Não tinha poucos. No Brasil tinha um trabalho sendo desenvolvido na mesma época que o meu e tinha já artigos, né? Dissertações e teses nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, mas no Brasil não tinha conhecimento acadêmico sobre isso. Então, né, essa pesquisa me ajudou a conhecer e interpretar esse universo a partir das teorias sociais e culturais, né, ajudar a entender os sentidos da música, né, que estavam presentes, né, justificando a existência desse fenômeno. Então, a ideia era entender ele a partir de dentro das lógicas, né, e dos significados que os próprios participantes davam, né? Então a ideia era entender esse outro lado que os meios de comunicação não mostravam, né? Mostravam mais a dimensão exótica da música eletrônica. Eu fiz até um curso de DJ na época, né? Porque na antropologia da música, né, aprender a tocar um instrumento, aprender a linguagem musical de uma tradição musical específica é essencial para você entender os significados, né, as lógicas sociais e culturais que estão relacionadas a essa música. Então eu fiz um curso de DJ, até não cheguei a me aprofundar, até pensei, né, mas faltou aquela paixão, né, pela música eletrônica, assim como eu tinha pela música tocada na guitarra, né? Eu não estava tocando nessa época, né? Estava só estudando, mas eu aprendi a gostar da música eletrônica. Eu cheguei a gostar mesmo, né? Mas não foi nada parecido com a relação com, né, a música que se podia fazer na guitarra. Essa sua experiência, inclusive de buscar formação como DJ, ela traz subsídios para que você tenha propriedade enquanto pesquisador. Mas também você buscou experiência internacional em sua formação acadêmica através do doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Você poderia compartilhar conosco como que surgiu essa oportunidade e que experiências você acabou adquirindo lá nos Estados Unidos? Curso de DJ, né, foi bem interessante, né? Eu aprendi os fundamentos, né, do que os DJs fazem, né? A questão de sincronizar a música de um disco com a de outro é difícil, né? Fazendo o curso e podendo, né, tocar nos equipamentos, eu vi que é difícil, né? No meio musical, muitos músicos instrumentistas, né, menosprezam os DJs. Isso era comum na época, hoje não sei como tá, porque hoje tem muitas bandas que têm DJs, né, na sua formação. Só você colocando a mão no toca-disco e tentando mixar músicas de dois discos diferentes que você vai ver que não é fácil. O curso era um pouco rápido, né? O objetivo não era formar disc jockeys, né? Era um curso mais introdutório.
mas para mim foi bom porque eu entendi como funcionava, né? Entendia o que os DJs faziam, mexendo naqueles botõezinhos, né? No mixer, né? Que é uma mini mesa de som. Aprendi em teoria, né? Que para mim foi suficiente, né? Porque me permitiu conversar, né? Mais profundamente com os disc jockeys. E na minha tese de doutorado, eu relacionei a ação musical, a performance musical dos DJs, mixando duas faixas musicais com a atuação deles como sujeitos sociais, que eles tinham um papel de mixar a música do repertório internacional de música eletrônica com o universo, né, de sentido dos jovens multiétnicos da periferia de São Paulo. Então, eu descrevia, no meu livro eu descrevo, né, eu pego o exemplo de uma música que fez muito sucesso na época, uma mixagem que o DJ Mark e o DJ Patife fizeram de uma música do Jorge Ben, chamado Carolina Carol Bela. Ela fez muito sucesso na época, tocava muito na rádio, enfim, até projetaram esses DJs na cena eletrônica mundial, né? Eu analiso como eles fizeram a mixagem da música do Jorge Ben, né, com as batidas do drum and bass, né, a relação desse ato, né, de combinar sons com questões políticas, né, geopolíticas, né, e culturais mais amplas, para a gente ver como os atos, né, minuciosos, microatos, né, como os músicos realizam, eles estão relacionados a fenômenos históricos e geopolíticos mais amplos que a gente não tem nem ideia. E eu fiquei muito feliz quando um dos DJs que eu entrevistei no meu doutorado, ele me elogiou, dizendo que eu entendi bem como funciona a mixagem, né? Embora eu não tenha dominado a técnica, a teoria da mixagem eu compreendi bem. E fui em 2006 para passar um ano na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, chamada UCLA, né, como a gente fala em português. Para mim foi uma experiência muito, muito valiosa, né, porque a gente sempre tem uma tendência a criar uma ilusão em relação às pessoas que vivem nos países dominantes, né? A gente fala os americanos são melhores, né? Até reproduz um discurso, né, que eles mesmos, né, divulgam, a gente acaba reproduzindo. Pude ver como as coisas são, né, na realidade que eu conheci, né? Isso foi muito importante para desmistificar, né, essa ideia que a gente tem, os americanos, né? Isso não existe, né? É um estereótipo que a gente cria. Conheci uma diversidade bastante grande, né, na minha experiência por lá. Tinha estudantes muito bons, estudantes, né, que também, né, não se preocupavam muito. Assisti algumas aulas do professor Anthony Seeger, que foi quem me supervisionou durante esse estágio, de outros professores também. Fiquei muito tempo usando as bibliotecas da universidade, que são incríveis, tem mais títulos em português do que as nossas universidades brasileiras, né? Que no Brasil os professores acabam tendo que comprar do próprio bolso a literatura para ficar atualizados, né? Quanto lá, né, em função também dos maiores recursos, né, as bibliotecas terem, né, disponíveis livros recentes, né, do mundo todo. E lá, né, aprendi muito com o modo de fazer, né, acadêmico, né, a questão da objetividade, né, da gente sempre pensar, né, em falar da forma mais objetiva possível,
né, a formatação do trabalho, né, que é uma preocupação que a gente não tem muito, né, eu pelo menos não tive muito na minha experiência acadêmica no Brasil, né, a questão da objetividade, da autocrítica, da eficiência acadêmica e também do comprometimento com questões mais amplas, né, que era uma coisa bem presente nas aulas do professor Anthony Seeger, um professor muito engajado, né? Ele é sobrinho do Pete Seeger, né? Um cantor folk de música de protesto nos Estados Unidos que foi muito influente. Então tive essa experiência, né? Pude apresentar 2 trabalhos em congressos, né? Fui bastante bem recebido. Acho que é uma das experiências que a gente, né, como as outras, né? Não sei se foi mais ou menos profunda, foi bem radical ter ido sozinho, né, com 26 anos e sem nunca ter ido para um outro país sozinho, né, para estudar, me adaptar a uma universidade com um sistema diferente, né, foi muito bom, mas também passei por muitas dificuldades, né, isso aí muita gente não fala, mas foi difícil, mas eu fui e voltei e aproveitei bastante. As experiências que nós adquirimos saindo da nossa casinha do Brasil, elas são marcantes e edificantes na vida de todos que têm essa experiência. E com certeza você traz para a nossa universidade todo esse know-how vivenciado nos Estados Unidos. Mas voltando à questão da sua atuação enquanto músico, você estudou jazz ao longo da sua vida. Inclusive tem apresentação sua com um grupo de jazz. Você poderia compartilhar conosco essa sua inserção no jazz? A música jazz sempre foi uma paixão para mim, né? Desde não sei quando, né? Existe uma aura em torno do jazz, né? É uma música negra, né, que adquiriu um alto prestígio, né, no meio musical. Acredito que, né, claro, pela qualidade musical, pela beleza das composições e também pela dificuldade, né, de se tocar jazz. Na minha formação, a minha formação musical foi extra-acadêmica, né? Eu aprendi, né, com um professor de guitarra, depois aprendi sozinho e trocando com amigos. Eu comecei a estudar jazz mesmo quando eu retornei à música, né? Voltei a estudar guitarra há mais ou menos uns 5 anos atrás. A gente já, como se eu saísse de um mundo, né, e voltasse para esse mundo 15 anos depois, né, com internet, né, métodos de instrumento disponíveis, né, a um preço acessível. O dólar também não estava tão alto naquela época, né? Há uns anos atrás a gente comprava livros pela internet por um preço mais baixo do que livros publicados no Brasil. Aí eu voltei a tocar estudando jazz, estudando um método de jazz, né? É uma espécie de flashback, né? Às vezes eu sinto que, né, há uns anos atrás eu comecei a reviver coisas da minha adolescência. Voltar a tocar é como se fosse voltar no tempo. E, inclusive, né, isso é tão verdade que logo depois que eu comecei a estudar jazz, morando em Chapecó, eu descubro que o baterista que tocou comigo em uma banda, né, da adolescência, uma banda de rock progressivo chamada Overside, ele apareceu para morar em Chapecó, passou num concurso da área de veterinária, e aí esse amigo meu, Sérgio Júnior, que a gente chama de Tintones, a gente começou a ir atrás de gente para montar um grupo de jazz. Nós conseguimos montar 2 grupos em Chapecó, só que infelizmente não conseguimos nos apresentar, né? Quando a gente estava pronto, 2 vezes nós ficamos prontos para começar a tocar e o contrabaixista da banda, né, eram 2 pessoas diferentes nesses 2 momentos, né, os 2 saíram
antes da gente começar a se apresentar. E aí ficaram, né? É um projeto, na verdade, né? Que ficou podado, né? Está esperando o momento certo, as pessoas certas para a gente retomar. Então eu quero apresentar para vocês uma gravação de um ensaio, né? Resultante desse trabalho, né? Da música Cantaloupe Island, do importante compositor e pianista de jazz Herbie Hancock.
Retomar com um grupo, depois de ter todas essas experiências suas, enquanto estudioso da música, deve ter sido um imenso prazer em sua vida. Não, com certeza, né? Com certeza. E também é uma grande satisfação, mas também uma grande tensão, né? Porque a gente enferruja, né? Quando não faz alguma coisa, né? Eu tive bastante experiência com bandas, né? Na minha adolescência, né? Experiência de palco, de apresentações, né? Não tinha mais o nervosismo. Primeira experiência maior que eu tive foi num festival chamado Festivalda, daquelas pastilhas Valda, né, que teve no Brasil todo, né, uma turnê de festivais, e aconteceu no Bar Opinião, que é um bar bem conhecido em Porto Alegre, né, um bar que já recebeu artistas internacionais, né? E com 15 anos a gente tocou nesse festival, né? Então, quando chegou lá por 20 anos, né? Porque para quem é adolescente, 5 anos é uma eternidade, né? Agora, para quem já tem mais uma experiência, né? 5 anos não é nada. Aí eu tinha já uma experiência de palco, né? E agora voltar, depois de tanto tempo, dá uma insegurança, né? É quase como começar de novo. Mas é muito legal, né? Eu recomendo até para quem nunca tocou, é uma experiência muito interessante, né? Tocar em grupo, né? E até é algo, né, fora da universidade, né? Eu não consigo mais viver só na universidade, né? A minha paixão pela universidade, ela acaba sendo reforçada por outras paixões. É interessante conviver com pessoas que são fora do nosso meio profissional, né? Eu acho que isso é muito revigorante, né? Também. Com certeza, Ivan. Saber que existe um mundo para além da universidade também faz parte da saúde mental nossa aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul e de qualquer outra universidade no mundo. Mas interessante também que você está tocando ali no vídeo uma guitarra de 9 cordas, inclusive com sua assinatura. Como é que começou essa história em sua vida de ser luthier e de ter uma guitarra de 9 cordas? Conta aqui para nós do Sarau Química em Arte. Eu costumo dizer que eu virei luthier porque eu recebi o espírito do Stradivari, aquele, acho que é o luthier mais famoso, né, mais conhecido que existe, luthier italiano que produziu os violinos Stradivarius, né, que valem milhões hoje em dia. Eu, né, estava morando numa casa em Chapecó, né, tinha já comprado umas máquinas, né, serra para cortar madeira. A desculpa que eu dei para minha esposa é que era para fazer móveis, fazer móveis para casa, né, porque acabava saindo mais barato comprar as máquinas do que mandar fazer os móveis. Até hoje o que eu fiz foi uma penteadeira para ela. Ficou bem bonita, até modéstia à parte, né? Ela gostou bastante. Mas aí logo, né, começou a ficar forte para mim esse flashback, né, da minha adolescência e da minha infância também, porque os meus pais se formaram em arquitetura e para a gente valeu muito aquele ditado: casa de ferreiro, espeto de pau. Era bem o caso, né? A casa onde eu morava, ela estava em permanente reformas, ainda está, né? Minha mãe continua morando na mesma casa, né? E tinha muito material de construção dentro de casa, resto de madeira, pregos, ferramentas. Quando criança eu brincava com isso, né? Ganhei um kit de ferramentas infantil, né? Eu não sei de quem, mas eu tinha 4, 5 anos e fiz uma guitarra, né? Estava já no primeiro, segundo ano do ensino fundamental. Eu fiz uma guitarra tal como eu entendia, né? Martelei uns restos de forro de madeira
e estiquei umas cordas de nylon, de fio de pedreiro, e fiz, né? Brinquei bastante. E tem uma foto minha que eu gosto muito, né? Quando eu tinha 2 anos de idade, que sou eu com um violãozinho de brinquedo. A história que me contam é que a gente morava em Alegrete nessa época. Eu nasci em Porto Alegre, mas a gente foi um tempo para Alegrete porque o meu avô paterno plantava arroz. Quando o meu avô materno foi nos visitar em Alegrete, me contam que eu levei ele para passear no centro da cidade e quis que ele me comprasse um violãozinho de brinquedo. E eu ia na praça, fui algumas vezes numa praça em Alegrete com ele e ficava lá cantando e tocando o meu violãozinho, né? Pena que não tem nenhuma gravação, só a gravação na memória. Então é como se fosse como a gente fala na antropologia, né? Uma espécie de origem mítica para essa atividade de fazer instrumentos. Eu tinha já algumas ferramentas, né? Máquinas para cortar madeira, tinha espaço na casa onde a gente estava morando. Passamos por uma experiência, né, nesse grupo de jazz de Chapecó, que 2 vezes o baixista da banda desistiu de tocar e nós tivemos que desistir do nosso trabalho porque não tinha mais baixista, né, na cidade para nos acompanhar. E aí caiu uma ficha, né, para mim. Eu sempre fui ficcionado por guitarras, estava sempre pensando, né, em qual guitarra seria a minha próxima. Aí eu resolvi fazer uma guitarra, né? Veio a ideia de, né, por que não fazer um instrumento, né? Eu já conheço algumas técnicas, né? Já tenho algumas máquinas, tenho essa minha experiência antiga de fazer aeromodelos de madeira. Preciso de um instrumento que até existe no mercado, né? Na época custava R$ 8.000 uma guitarra de 9 cordas e ela era o modelo da marca Ibanez ou Schecter, que era voltada ao pessoal que toca metal, heavy metal, né? Rock pesado. Ela não ia servir porque eu precisava, né? Então eu peguei algumas ideias, né, dessa guitarra que existia no mercado e fiz uma na versão que eu precisava, que é uma guitarra com 9 cordas, né? São 6 cordas de baixo, perdão, 6 de guitarra e 4 de baixo. Só que a primeira corda do baixo é a mesma que a sexta da guitarra, né? Que é a corda Mi. E eu fiz uma guitarra com 2 saídas, né? Uma saída para os captadores de guitarra para ligar no amplificador de guitarra e uma saída para os captadores de baixo para ligar no amplificador de baixo. Então a minha ideia era tocar como se fosse um violão, tocando os acordes com os dedos da mão direita e o baixo com o polegar, né? Sem falar que eu poderia alternar daí da melodia que a guitarra toca e da harmonia para a base do baixo, né? No mesmo instrumento. Consegui produzir esse instrumento e levar para o ensaio, né? Antes mesmo da segunda formação da banda perder o seu baixista. Mas o problema é que depois que eu terminei o instrumento, o nosso saxofonista e trompetista também desistiu. Aí não tinha mais como, né? Porque precisa pelo menos mais um instrumento solo ou um instrumento base solo para que a gente consiga tocar. Só eu e o baterista não tem como para tocar jazz. A não ser que a gente use alguns recursos tecnológicos, né? Eu em casa faço algumas experiências, né? Como essa que eu vou mostrar agora, né? Que é um primeiro teste que eu fiz tocando eu mesmo a base e o solo. É uma brincadeira que eu fiz com uma música muito bonita, né? A Flor de Lis, composta pelo Djavan, né? Uma música que também eu gosto muito de tocar, né? Uma música que exige um pouco, né, de quem toca, pelo menos para mim, né? É um pouco difícil de tocar. E aí eu faço uma brincadeira com ela usando os recursos que nós temos hoje, né, de edição de som e imagem.
Ivan, além da sonoridade incrível que você consegue com a sua guitarra, você ainda atribui várias frases de jazz na execução dessa música. Sim, é verdade, né? Essa música originalmente é um samba, mas eu sou um cara bem heterodoxo. Eu sempre subverto as coisas, né? Foi algo até natural, né? Um colega comentou sobre essa gravação que eu fiz, ele também reparou isso, né? E foi algo que saiu naturalmente, né? É um ecletismo que faz parte da minha formação, né? Eu comecei a tocar guitarra tocando heavy metal, depois toquei em bandas que tocavam música pop, rock progressivo. Ao mesmo tempo, eu escutava muita música erudita. Você pode ver que eu não faço frases muito claras nesse improviso. E, de modo geral, eu me perco um pouco tocando, né? Isso tem algo assim de... Fazendo uma brincadeira, tá? O pessoal fala que o Richard Wagner é o autor das frases sem fim, né? Aquele compositor alemão, né, compositor de óperas, né, ele tem essa linguagem de criar melodias que não acabam. Então é uma influência wagneriana no meu improviso. Mas às vezes eu tento fechar melhor as ideias, né, mas é algo que sai na hora também. Nessa gravação eu procurei preservar o espontaneísmo, assim como outras, né, que eu acabei publicizando sem aquela preocupação de apresentar uma obra bem acabada, né? Que acaba acabando com essa espontaneidade às vezes, né? Com certeza. Mas, para além de músico, professor, você também lançou um livro enquanto escritor, denominado Os DJs da Perifa. Você poderia nos contar sobre o enredo deste livro e nos apresentar aqui no Sarau Química em Arte? Então, esse livro que eu publiquei, Os DJs da Perifa, ele é baseado na minha tese de doutorado, né? O conteúdo surge da tese, né? Eu trabalhei um pouco mais para aproveitar, né, a oportunidade de melhorar um pouco. É uma etnografia da música, né? E nós podemos dizer que ele conta a história de jovens residentes na periferia de São Paulo que se identificavam, né, com a música eletrônica produzida na Europa, principalmente, e não gostavam muito do repertório musical mais comum no seu meio, né, que era o samba, o pagode, música sertaneja, isso que era o mais comum entre os vizinhos e parentes desses jovens que eu entrevistei. Eles produziam, né, a sua própria história, né, ao reproduzir essa música nas festas que eles organizavam, né, eles conseguiam atrair muita gente com uma divulgação assim capilarizada, né? Eles iam passando de, né, os flyers entre os amigos, né, e acabavam levando 1.000 pessoas, às vezes, né, mais, às vezes menos, mas eram bem cheias as festas que eles faziam. E eram, né, jovens da periferia que, né, pretendiam seguir trajetórias de vida diferentes das que eles conheciam, né, que estavam destinadas a eles. Né? Tanto que eles não eram só DJs, né, eles já estavam trabalhando, a maioria deles, né, só que os trabalhos eram entregar lanches, era ser cobrador de ônibus, lotação, auxiliar de oficina, né? Tinha um cara, né, muito importante nesse cenário musical que até há pouco tempo estava catando sucata pela rua. Ele saía empurrando o carrinho de sucata, né, e depois vendia a sucata que ele recolhia. Outros eram office boys, enfim, né, jovens que precisavam trabalhar desde bem cedo para conseguir se sustentar, mas que tinham outros sonhos, né? O seu sonho não era continuar com essa vida de trabalho árduo, né? Eles queriam ser disc jockeys
influentes no Brasil, queriam viajar por outras partes do mundo. Esse livro conta a história de vários desses DJs, com seus pontos, né, positivos e negativos, né? O objetivo não era fazer uma avaliação, era contar uma história a partir de perspectivas diversas. Então é uma coisa muito semelhante à carreira do jogador de futebol. Claro que tem muito mais jogadores de futebol do que DJs, né? Mas a ideia era a mesma, né? São profissões que dão um grande destaque para poucos indivíduos, né? Então eles tinham os DJs que eram as referências deles de sucesso, mas poucos, né, conseguiriam ter o sucesso que esses DJs tinham. Mas isso não importava muito, né? O que importava para eles era seguir os seus sonhos, né, e lutar por uma vida um pouco melhor, né, uma vida mais gratificante, né, em que eles conseguissem se realizar no meio da música, ao invés de trabalhar em atividades de pouco reconhecimento, de pouca remuneração e de pouca gratificação, porque ser DJ era algo incomparável a essas atividades, né? Você ser conhecido num meio grande de pessoas, conseguir transmitir felicidade, né? Que é uma ideia que eles tinham para essas pessoas no momento da festa, era algo para eles muito gratificante, né? Algo que adensava bastante o sentido da vida. E eu tenho contato não muito efetivo, né? Graças às redes sociais eu tenho ainda contatos com vários deles, né? Eu enviei o meu livro para todos que tinham participado e eu consegui contato. Talvez um ou outro não tenha conseguido mais achar, né? Mas para vários, quase todos, eu acredito, para alguns participantes, né, que eu entrevistei, enfim, eu fiquei bem feliz com o resultado. Depois fui convidado para participar de uma atividade no SESC, em São Paulo, falando sobre o livro, e apareceram umas pessoas, uns jovens da periferia de São Paulo que tinham tido contato com o meu livro e se identificaram muito, porque o livro fala da história desses DJs da época, mas também fala da história da música na periferia, música dançante, né, de toca-discos de épocas anteriores, né, os bailes black que aconteciam em São Paulo, Rio de Janeiro e em outras capitais do Brasil, né, é um livro que resgata uma experiência de uma população, né, que muitas vezes fica distante, né, dos meios de comunicação que a gente não conhece a história da cultura na periferia, né? E muitas vezes essa cultura, essa música produzida na periferia, né, ela acaba virando depois, né, a música da indústria cultural, música do mainstream, e a gente não sabe de onde vem, né? Muitas vezes a história da música que a gente gosta, que a gente escuta, a gente não conhece, né? E esse livro ainda está à venda, acho que nem esgotou ainda a primeira edição. Às vezes eu dou uma olhada para ver como é que está à venda. A impressão que eu tenho é que está circulando, né? Não é e nunca vai ser um best-seller, mas é um livro que eu acho que cumpriu com esse papel de registrar a história de algumas pessoas específicas que também fazem parte de um contexto, né, social e cultural que envolve outras pessoas, né? Então, eu acho que nesse ponto o livro cumpriu com o seu papel. É uma grande alegria nossa, Ivan, de ter como professor da Universidade Federal da Fronteira Sul um dos precursores no estudo dos DJs e desta cultura de periferia. Agora, para além disso, no seu resgate histórico, você comentou aqui da banda Overside. Você poderia, então, falar um pouco dessa sua experiência, o que foi marcante em sua vida essa banda e que música você gostaria de compartilhar aqui conosco no Sarau Química em Arte?
A banda Overside foi uma banda a qual eu dediquei, eu acho que uns 2 ou 3 anos da minha vida, quando eu era adolescente, e foi uma experiência bem interessante, né, de aprendizado musical e de conhecimento de pessoas, de formação de amizades, né, uma coisa que é bem forte, né, para os músicos. Eu tinha 17 para 18 anos na época, e eu, quando entrei na banda, a banda já existia, né? Já tinha várias composições, e os outros membros eram um pouco mais velhos, né? Tipo, 2 anos mais velhos do que eu, que é uma coisa que já fazia bastante diferença nessa época. E aí, além de ser mais novo, eu era um membro mais recente da banda, então não, não podia dar muita opinião. Mas em relação à guitarra, eu pelo menos podia fazer, inventar alguma coisa, né, na guitarra, fazer os arranjos de guitarra, né, para as músicas. A gente ensaiou bastante tempo, fez alguns showzinhos, né, em Porto Alegre, em bares, né, à noite. Mas na época já o rock progressivo sempre foi um gênero musical que ou as bandas são muito famosas, tipo Pink Floyd, ou as bandas não têm nenhum espaço, né? Porque, né, pelo tipo de música, né, é um rock com influência sinfônica, com teclados e tal. Yes também, uma banda, né, muito conhecida, mas espaço, né, para tocar na época era difícil. Mas nós tocamos várias vezes, né, na noite, né, nos apresentando. E uma das músicas que eu gostava bastante era Angels of Sunrise, Os Anjos do Pôr do Sol, né? Não fui eu que compus a letra, né? Quem compôs foi o vocalista e tecladista da música, né? Talvez hoje nós estivéssemos compondo em português, né? Já tem uma tradição longa de rock em português, de rock pesado em português, mas na época, né, isso era inconcebível, né? Rock pesado tinha que ser em inglês, né? Era uma linguagem toda importada. Era um tipo de música que a gente gostava bastante, né? Podia fazer bastante solos, né? Combinar algumas frases de guitarra e teclado, né? Foi uma banda bem importante para mim, né? Para minha experiência musical, né? Pena que não continuou, né? Esse é um problema, né, das bandas de jovens, né? Difícil manter a banda, né? Ainda mais quando a gente é adolescente e acha que com 17, 18 anos já sabe tudo, né? Então aconteceu isso, né? Por problemas de comunicação entre nós, a banda acabou se desfazendo e sobrou algumas poucas músicas gravadas, né? O CD era uma tecnologia nova na época, né? Era difícil achar um estúdio que gravasse no CD, copiar um CD também era difícil, tinha que achar alguém que tivesse um computador, né? Outro mundo, né? Até difícil de imaginar para quem não conheceu, né? Mas é uma gravação, né, singela, mas que faz parte da nossa história. Então agora mostrar para vocês Angels of Sunrise com a banda Overside.
close your eyes and wait for a fall. No, 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 no. Maybe you can see them with a tiny eye. La, 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 la. Oh, you will feel them inside the song. Across the times, they don't leave us alone. Above a monster, beyond hills of light. When angels of sunrise lay your hands on you, so that peace in your heart, in your heart. Angels of sunrise, angels of sunrise. Dreaming almost never, waiting to how long? Whoa. When angels of sunrise lay your hands on you, so that peace in your heart, in your heart. Angels of sunrise, angels of sunrise. Bom, Ivan, você chamou de gravação singela, mas há uma riqueza de influências musicais muito grande nessa composição de vocês. A gente se esforçava, né, gurizada, jovem e tal, um pouco estudo musical, né, o baterista gostava muito de Rush, né, aquele trio de rock progressivo que está nativa ainda, né, Emerson, Lake and Palmer também é um outro trio de rock progressivo. A gente escuta um fraseado cromático, né, uma leve influência do jazz também. O vocalista gostava muito de Queen, né? Gostava muito do Freddie Mercury. E eu gostava de Dream Theater, né? Uma banda norte-americana de heavy metal progressivo. Cada um, né, achava que estava tocando as suas influências ali. E aí dava uma salada de frutas, né? Até o inglês, né? Ouvindo hoje,
Eu precisaria corrigir um pouco em inglês, mas é um documento histórico já, né? Com certeza, um documento importantíssimo no registro da sua história musical. Ivan, além de professor, músico, luthier, você também participou de uma mostra de fotografias em Porto Alegre. Como é que aconteceu isso, Ivan? Então, durante a minha pesquisa de campo de mestrado, com aquela super máquina filmadora de vídeo digital que eu consegui comprar com o dinheiro que eu ganhei do prêmio do Itaú Cultural, eu consegui fazer várias fotos, né? Comprei uma máquina fotográfica digital também na época, e aí tirei várias fotos, né, das festas de música eletrônica. Durante o meu mestrado, eu fiz uma disciplina com as professoras Cornélia Eckert e Ana Luísa Carvalho da Rocha, da URGS. Elas são professoras de antropologia visual. Aí nós aprendemos a utilizar a imagem para a etnografia, né? Para a gente realizar a escrita da cultura, né? Que pode ser também por meio de imagens. E aí, tendo estudado com as professoras, né, e tendo produzido bastante material visual, eu fui convidado para fazer uma pequena exposição de imagens sobre as festas de música eletrônica que eu observei em Porto Alegre. E foi um exercício interessante, né, de seleção de material, né, de como trabalhar expressão visual, né, as imagens desse universo que utilizava muito as cores, né, amarelo, verde-limão, né, rosa, cores, né, tipo neon, né, era um universo bastante colorido, né? E a gestualidade foi, né, um dos meus focos, né? A gestualidade do pessoal dançando, fazendo movimentos, né, durante a dança, o DJ, né, fazendo movimentos, né, parecendo um xamã, como alguns autores compararam o DJ, né, a algum líder religioso, né? Eu explorei esses aspectos gestuais, né, para fazer essa exposição, né? Foi bem recebida, né? Aí eu não acabei não continuando a trabalhar com imagem, né? Eu trabalho mais com registro, né, de imagens, de vídeo, de pesquisas de campo, mas não fiz mais nada parecido desde essa época. Ivan, além de todas essas experiências que você acabou de comentar aqui conosco, você teve uma outra grande experiência trabalhando no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Você poderia compartilhar aqui conosco dessa sua experiência? Eu trabalhei quase 5 anos no IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, em Porto Alegre. Foi uma experiência muito interessante, né? E aí que eu vi, né, a vida toda eu passei em instituições federais, né? No Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois no curso de Ciências Sociais da URGS também, fiz todo mestrado e doutorado na URGS, e aí ingresso no IFAM, que é uma instituição federal também. Foi uma oportunidade boa para conviver com pessoas com outras formações, né? Tive muitos colegas arquitetos, historiadores e arqueólogos também, né? Eu trabalhei com licenciamento cultural. As grandes obras que estavam em andamento precisavam passar pelo licenciamento ambiental e, para avaliar o impacto ao patrimônio cultural, mandavam os processos para o IFAM. E a maior parte desses processos passava por mim. Eu tinha que avaliar daí os relatórios que os arqueólogos, principalmente arqueologia, né, que a gente trabalhava. Aí eu aprendi a ler mapas, né, trabalhar com georreferenciamento, né, a entender os arqueólogos,
Nos Estados Unidos, a arqueologia é muito próxima da antropologia, né? O que muda é o método de obter informações, né? Mas no Brasil, a arqueologia é bastante distante da antropologia, mais próxima da história. Convivi daí com muitos arqueólogos, né? E também vivenciei uma repartição pública, né? O cotidiano de uma repartição pública. É um trabalho bastante duro, né? Bastante tenso, né? Os empreendedores ligavam para o IPHAN querendo saber por que estava demorando, né, a avaliação do projeto deles, né? E a gente tinha que tomar todos os cuidados para seguir exatamente as regras. Não é que nem na universidade, né? Que você está num espaço de ensino e aprendizagem. Uma repartição pública já é um espaço de tensão, né, em que você tem que agir conforme as normas e leis. O seu trabalho é cobrado, né, por todos os lados, né, então cuidar para não cometer erros. Mas foi um aprendizado muito bom, eu me senti bem preparado depois para ingressar na Universidade da Fronteira Sul, né, nesse aspecto de funcionamento de uma instituição pública. Fiquei bem preparado, né, por essa experiência que eu tive no IPHAN. E depois continuei, né, numa instituição pública federal, né, nunca saí do âmbito federal. Essa vivência no serviço público federal e a história ser toda vinculada à instituição federal faz com que você tenha essa dedicação, seu trabalho, seu amor pela nossa universidade. Agora, voltando um pouco na questão musical, na sua guitarra, Ivan, que música você gostaria de apresentar aqui para nós no Sarau Química em Arte? Tem alguns compositores que nos marcam bastante, né? Não só a nós, né? Mas que acabam sendo grandes referências, né? Para o que é a música, né? Para a gente entender o que é a música. E Miles Davis foi um desses grandes compositores, né? Muito influente no jazz, mas também, né, para o público em geral, né? As músicas dele são, né, uma grande beleza, né, e também de uma grande simplicidade. A primeira audição, né, para não falar a primeira vista, a primeira audição elas podem parecer muito fáceis de tocar, né, porque elas são simples, mas essa aparente facilidade é muito enganadora. Tem uma música que eu gosto muito do Miles Davis, né, que é So What. É uma música bastante simples, mas depois que a gente, né, começa a tocar a música, a gente começa a ver como os detalhes importam, né, e que o que pode parecer simples, na verdade, não é tão simples, né? Então agora eu vou mostrar para vocês uma versão bem simplificada que eu fiz de So What.
Ivan, simplicidade, mas com muita alma na sua execução. Parabéns aí pelo seu brilhante trabalho e principalmente de estar tocando num belíssimo instrumento que você mesmo constrói com tanto amor e carinho. Fica aqui a nossa gratidão e gostaríamos de agradecer muito aqui a sua presença no Sarau Química em Arte, Ivan, de contar a sua história, de compartilhar os seus conhecimentos, suas experiências, que são de grande valor para a nossa Universidade Federal. Temos muita alegria de recebê-lo hoje aqui e contar toda essa sua gama de experiências musicais e também profissionais no âmbito da antropologia e das ciências sociais. Muitíssimo obrigado, Ivan, e gostaríamos que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo hoje. Nossa, Martinho, eu que tenho que agradecer essa oportunidade, né? E também aproveito para parabenizar a você e toda a equipe do projeto Química em Arte, né? Que tão bem, né, supre essa lacuna, né, que nós temos na universidade para nós nos conhecermos e falarmos e vivenciarmos a arte, né? Acho que é uma grande iniciativa essa de vocês, né? E só vem a estimular outras iniciativas nessa mesma linha, né? Uma forma de reconhecer a humanidade dos professores, né, técnicos e estudantes, enfim, dos nossos quadros, né, como seres humanos que, né, existem na universidade, mas também fora dela. Então, por final, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que valorizem a universidade que vocês têm, valorizem as universidades federais
as instituições públicas, né, no Brasil, né, porque são elas que oferecem à maioria da população as melhores oportunidades, né, para se construírem como seres humanos ativos, participantes e críticos, né, que só isso, né, na minha opinião, que pode melhorar o nosso mundo, né, melhorar o nosso país em termos de inclusão, de superação das desigualdades, né, de inclusão social, né, das minorias, né, acho que só assim, né, só valorizando as instituições públicas, né, que nós temos, que nós vamos conseguir viver num país melhor. Então a mensagem é essa, né, valorizem a universidade em que vocês estão, valorizem as oportunidades que vocês têm, né? Isso é algo básico, né? Nós temos que valorizar as oportunidades quando nós as temos, né? Não adianta depois valorizar as oportunidades que nós não tivemos e que nós não aproveitamos. Então é isso, pessoal. Abraço a todas e todos e viva a nossa Universidade Federal e a todas as outras universidades federais no Brasil.